Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar a nossa terceira live. Muito bem. Antes de começar, vamos para os avisos paroquiais, né? Então, lembrando que hoje é a nossa terceira live, dia 9/11, faremos a quarta live. Muito bem. A atividade avaliativa do primeiro e segundo bimestre está aberta a partir de hoje. Então, são 20 pontos aqui, ó. Não percam isso. E a da fase 3 e 4, apesar do calendário marcar dia 21, mas também já está aberta. Confiram isso e já inicie a realização dessas atividades, tá bom? Não deixe para a última hora, porque lembrando que dia 21 de novembro é a abertura da Copa, segunda-feira, as últimas aulas antes da prova presencial, e se você deixar ir para o final, vai atrasar, vai dificultar, e aí perde em ponto. Então, comecem desde já, ó, as duas, né, as 4 fases já estão abertas para vocês. Confiram isso, me avise se não está, para que a gente peça para abrir para vocês, tá bom? O fórum de debate inicia amanhã. A partir de amanhã vocês podem já começar a participar do fórum de debate, onde vocês vão ter que, para ganhar 10 pontos, fazer uma análise da pergunta pessoal, né? Vocês mesmos vão colocar a opinião de vocês em relação à pergunta e depois comentar o que algum colega falou, né? Comente o do colega e vocês estão ganhando 10 pontos. Lembrando que esses 10 pontos é em cima da avaliação global, né? A avaliação global vai ser presencial no dia 25 de novembro. Se tiver alguma alteração da data, a gente informa vocês. Mas, enfim, se você tirar 40 pontos na avaliação global e tirou 10 do fórum, você vai com 50, tá bom? Mas se você tirou 60 pontos na avaliação global e tirou 10 do fórum, você vai só com 60. Então não vai ganhar o 10 pontos extra, mesmo que tenha tirado 0 aqui nas avaliações. Então, nas atividades avaliativas. Então, faça as atividades avaliativas, faça um fórum para garantir 10 pontos extra em cima da avaliação global, tá bom? Muito bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a função produção e administração. Então, a produção é apenas uma entre as várias áreas de uma empresa. A empresa tem várias áreas, né? Financeiro, desde a portaria até a hora que sai o produto, né? Então, tem várias áreas que são envolvidas, logística, marketing, comercial, bom, mas existe a produção, né? Ainda que cada área tenha um foco específico de atuação, todas devem contribuir de forma integrada para o sucesso da corporação, né? Então, todas têm que estar relacionadas. De modo específico, a maior contribuição da produção é na manufatura dos produtos e operacionalização dos serviços que a empresa visa oferecer. É ela que cuida dos estoques da linha de produção e da finalização, só um pouquinho, e da finalização dos produtos. No início, a produção era feita com muita força manual, pois a tecnologia ainda não estava tão atuante nas empresas conforme mostra a figura 3, né? A produção, já vou mostrar a figura, na produção foi uma das primeiras áreas dentro de uma empresa. Antigamente, em uma separação simples, a empresa era dividida em esforços de produção e venda. Com os estudos em administração e ao passar do tempo, as empresas foram sendo divididas em mais áreas, todas contribuindo em conjunto com os objetivos da organização. Hoje, a função produção exerce um papel de fundamental importância para as empresas. No atual ambiente de concorrência, a empresa que consegue oferecer maior qualidade com o menor custo terá a maior vantagem competitiva frente aos seus concorrentes.
Esse pensamento vale desde produtos simples até mercado de luxo, e eu colocaria aqui serviço também. As fases do sistema de função-produção, né? Um sistema de produção, um sistema que represente de modo didático a função-produção é dividido em três partes: entrada, transformação e saída, né? Entra produto, faz a produção, né? A transformação, e tem a saída. Tá aqui, ó, entrada, né? Processo de transformação, saída. Vamos ver o que cada um delas quer dizer, daí você tem um monitoramento de todas elas. Ó. Então vamos lá, o que a entrada diz? A entrada são todos os insumos ou matérias-primas que entram no processo de transformação. Em um processo de manufatura, o normal é que entrem todos os materiais, produtos químicos, capital, etc. E em serviço, diversas podem ser as entradas. Processo de transformação. Agora vamos fabricar mesmo, né? Vamos produzir. É nessa fase que toda a transformação ocorre, compreendendo desde operações físico-químicas até a realização de serviços. Todas seguem um caminho lógico determinado pela engenharia de produto e de processo. E a saída, por fim, né? Por fim, todas as entradas devidamente selecionadas e o processo de transformação realizado de acordo com o planejado, o produto ou serviço é finalizado e você vai direto para o atacado, para o cliente final, né? Papel estratégico da produção. A administração da produção e operações pode desempenhar diversos papéis estratégicos para uma organização, desde apenas ser uma área sem qualquer influência no processo, que está lá apenas para desempenhar o seu papel com a menor incidência em erros possíveis, até o ponto onde a operação deve ser o grande diferencial estratégico e competitivo da empresa. Ela pode ser seguidora de estratégia, executora da estratégia ou líder da estratégia. E aí tem uma figurinha aqui mostrando isso, né? Tem a seguidora, a executora e a líder da estratégia. Como eu digo sempre para vocês, fiquem muito espertos, todas essas figuras, gráficos, tabelas, quadros, sempre memorizem, entendam bem eles, porque pode ter uma questão relacionada a elas, tá? Outra questão que pode cair na prova é o seguinte, ó, essas aqui, ó. Qual a sentença correta para a entrada dentro do sistema de produção? E aí você vai saber a sentença correta se você memorizou isso aqui. Não vai decorar, tá, gente? É memorizar o que é a entrada, o que é o processo de transformação, o que é a saída, e você vai conseguir responder corretamente, tá bem? Então, o modelo de 4 estágios de Ives. Esse modelo mostra os 4 estágios onde a função produção pode contribuir para a diferenciação estratégica da empresa. Os 4 estágios propostos por IAS são, de acordo com a figura 2, né, neutralidade interna, neutralidade externa, apoio interno e apoio externo. Então, tá aqui o gráficozinho, né? Vamos entender o que cada uma delas quer dizer, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, o tempo vai passando e você vai tendo aqui as neutralidades, apoio, né? Conforme AIES, né? AIES, acho que é isso, né? O nome do camarada aqui, né? Outro não vou nem me atrever a falar, né? Então, o primeiro estágio, tá aqui, chamado de neutralidade interna, pressupõe que a produção tem contribuição neutra dentro da organização. Isso significa que o processo produtivo não tem um papel significativo para a estratégia da empresa. Segundo estágio, prevê a neutralidade externa. Nesse caso, a produção passa a ter um papel estratégico mais relevante para a empresa. Ela está em condições de disputar no mercado com outros concorrentes e passa a ter a possibilidade de ser comparada com esses concorrentes. Terceiro estágio, quebra a barreira interna da contribuição da produção
para a empresa. Aqui a organização está figurando entre as melhores do setor. A função produção demonstra força e qualidade suficiente ao ponto de ser reconhecida como fator importante para a decisão de compra dos clientes. E o quarto estágio, né, o último deles, é do apoio externo. Nesse estágio, a empresa é melhor de seu setor, a produção é um dos principais fatores de diferencial competitivo que a organização apresenta. Os produtos, serviços e processos realizados são de extrema qualidade e confiança. A empresa apresenta altos níveis de excelência e de inovação, é capaz de lançar e antecipar novas tendências e a função produção passa a ser de fator que alavanca as vendas da empresa. Então, esses são os 4 estágios. O objetivo da administração da produção é produzir os produtos ou operacionalizar os serviços com o maior nível de qualidade e no menor custo possível. Parece simples, certo? Mas esse objetivo depende de inúmeras variáveis, algumas que podem ser controladas pela empresa e outras não. O controle deve ser exercido desde a compra dos insumos, que devem obedecer a todos os critérios de especificações técnicas de qualidade determinados pela organização. Devem ser comprados em quantidades suficientes para garantir a previsão de demanda de produção e que justifique o custo empregado. Vamos para arranjo físico com diferentes tipos de processos produtivos. Os aspectos referentes à variedade, ou seja, diversidade e possibilidade de customização dos produtos e volume, quantidade, de produção estabelecem os diferentes tipos de processos produtivos, tanto em ambientes fabris quanto de serviço. De modo geral, você tem a possibilidade de alto grau de customização quando há volumes baixos, eventualmente unitários, ao passo que alto volume de produção requer que o processo produtivo seja continuamente repetido, exigindo assim produtos ou serviços que sejam praticamente idênticos, padronizados, que limita severamente a variedade. Tipos de arranjos físicos para aplicações específicas. Arranjo físico dentro de uma organização é muito importante. A escolha do tipo de arranjo físico depende de uma série de fatores que precisam ser considerados em especial. O tipo de processo produtivo, o objetivo principal é garantir que o fluxo de materiais, pessoas, informações, máquinas ou equipamentos ocorra de melhor forma possível e ao menor custo. Então, sobre arranjo físico, vamos lá, são 5 itens aqui que a gente precisa entender. Primeiro, a especificação dos objetivos e dos critérios correspondentes que serão usados para avaliar o projeto. 2. Estimativas de demanda de produto ou de serviço do sistema. 3. Os requisitos de processamento em termos de número de operações e da quantia de fluxo entre os elementos do layout. 4. As necessidades de espaço para os elementos no layout. E 5. A disponibilidade de espaço dentro da instalação em si, ou se for uma instalação nova, as possíveis configurações de construção. São itens aqui de arranjo físico que é importante saber, podem ser possíveis de questão de prova. O Slack, ele resumiu a importância relativa dos objetivos de desempenho do processo na escolha do tipo de arranjo físico, como você pode observar nesse quadro. Ó. Ele colocou aqui, ó, projeto, tarefa, lote, massa e contínuo. Então, tipos potenciais de layout. Ele coloca aqui, para tarefa, layout funcional, layout celular. Para massa, layout celular, layout de produto. Tá? Tipos de processos. Então, ele colocou aqui de uma forma que, ó, a de massa ele pode ser tanto serviço em massa, como loja de serviço. Ó. Tá? Então, tem um gráficozinho aqui para você. Também um quadro, para você
memorizar e possível de questão de prova. Vantagens e desvantagens de cada tipo de arranjo físico. Não existe um arranjo físico que seja superior aos demais. O arranjo ideal vai depender das circunstâncias, cada caso é um caso, né? Portanto, em algumas situações, o arranjo físico posicional será o melhor. Em outros, o arranjo físico funcional. Cada tipo de arranjo tem suas vantagens e desvantagens, quando comparado com os demais, como você poderá avaliar no quadro 2. Aqui tem um quadro. Bem, esse é um quadro que pode ser questão de prova, no quase dou 99% de chance que vai cair na prova. Posição fixa, vantagens e suas desvantagens, né? Funcional, vantagens e desvantagens. Memorizar, não é decorar, gente, memorizar para poder responder uma sentença de prova quando ela solicitar aí. Aspectos relevantes na elaboração de um projeto de arranjo físico detalhado. A definição do arranjo físico detalhado é de extrema importância à falta de informações, como, por exemplo, a posição exata de cada máquina ou equipamento, ou espaços de acesso e circulação, a definição de espaços para armazenagem e etc. Pode causar atrasos, ineficiências, distâncias excessivas, desperdícios e prejuízos para a empresa, bem como riscos para pessoas, equipamentos e instalações. Além disso, o passo a passo de implementação deve ser minuciosamente definido, de forma a garantir que a implantação ou modificação do arranjo físico ocorra no menor tempo e com o menor custo possível, permitindo acompanhar ou monitorar o andamento das atividades. Fatores a serem considerados na definição do arranjo físico. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fatores. Então, vamos lá. Fatores a serem considerados e definidos no arranjo físico. Ambiente, áreas de estocagem, espaço, infraestrutura e serviços, fluxo de materiais e recursos produtivos, localização, mão de obra, máquinas e equipamentos, materiais, distâncias, aclives e declives, necessidades do ambiente, modificações, produto e tipos de processos produtivos. Então, memorizar, por exemplo, alguma coisa do tipo, qual que é vamos lá, pergunta, quais os fatores a serem considerados e definidos no arranjo físico para material? E aí a sentença vai ser tipo de material a ser movimentado, sua forma, volume e frequência de movimentação. Então, esse fator que vai relacionar ao tipo material. E você sabendo a sentença, você vai saber a resposta correta, tá? Então, vamos lá. Definição do projeto detalhado do arranjo físico. Cada tipo de arranjo físico requer uma série de passos distintos até a definição final de seu projeto, o qual servirá de base para preparar as instalações de acordo com o previsto para o sistema produtivo. Arranjo físico posicional. Como nesse tipo de arranjo físico são os recursos produtivos que são movimentados enquanto o produto permanece estacionário, o arranjo físico se confunde com o produto, ou seja, o foco do detalhamento está em viabilizar que o produto possa sofrer as transformações necessárias à sua produção pela adequada movimentação dos recursos produtivos. Assim, você deve detalhar a descrição, o local e o tempo, né, cronograma das atividades. Arranjo físico funcional. No arranjo físico funcional, temos os recursos produtivos previamente posicionados, né, fixos, enquanto os diferentes produtos são movimentados em diferentes itinerários até os recursos que são necessários à conclusão das diversas fases de seus processos produtivos. Arranjo físico celular. No arranjo físico celular, precisamos também dimensionar a quantidade de recursos produtivos, bem como o espaço requerido para elas, envelope,
Mas, antes disso, é preciso definir quais células podem ser formadas, ou seja, escolher dentre os recursos de um arranjo físico funcional que são utilizados para todos os produtos, quais seriam deslocados de suas áreas produtivas para integrarem as células dedicadas às determinadas famílias de produto. E, por fim, arranjo físico por produto. No arranjo físico por produto, além de precisarmos dimensionar a quantidade de estações ou postos de trabalho e o espaço requerido para os recursos produtivos, precisamos também garantir um posicionamento que respeita a sequência de operações de processos produtivos, uma vez que, diretamente do arranjo físico funcional, todos os produtos seguem exatamente o mesmo itinerário, passando pelos mesmos recursos produtivos. Ok, gente? Sobre a fase 3, era isso. Qualquer dúvida, me procurem no Fale com o Tutor. Bom? No mais, desejo a todos aí bons estudos e até a próxima.